Então, pessoal, eu me elejo vereador em Cachoeira do Itapemirim, não é? E fiz aquele meu discurso lá, primeiro com a presença da minha mãe, e dizendo que eu passaria ali tão somente 2 anos, né? Porque eu ia ser deputado estadual, porque Deus tinha falado com ela que eu seria senador da República. Interessante que a partir daquele momento o meu apelido na Câmara se tornou senador. Todos os funcionários da Câmara me chamavam pelo um apelido de senador, assessorista de elevador, todo mundo, né? E assim, não é que era um deboche, né? Mas os vereadores riam, né? Dessa minha fala de que eu seria senador. E aí eu disse que eu seria deputado estadual em seguida e que eu só ia passar 2 anos na Câmara de Cachoeiro. E foi exatamente isso. Só que na época que eu dizia que ia passar só 2 anos que eu ia ser deputado, e aí muitos vereadores se apresentam, personalidades da cidade, de que vão ser deputados, e aí começa a rolar aquelas pesquisas, né? 1 ano depois, 1 ano e meio depois, com o nome dos vereadores que querem ser deputados, e aí é o seguinte... Normalmente eles vinham a mim com as pesquisas e diziam assim, rapaz, ó, tu foi o último, tu só tem 2%. Como é que tu quer ser deputado? Tu fala que vai ser deputado, se tu só tem 2%. Fulano tem 10% aqui. Eu dizia, ele tem 10% aqui em Cachoeiro, 8% em Cachoeiro, eu tenho 2%, né? Mas eu aposto com você que eu tenho 2% em tudo que é lugar. Eu continuava com o meu propósito e continuei me alargando. E aí eu comecei a andar o estado. Eu ia para os distritos e me oferecia nas escolas dos distritos para fazer palestra. E a diretora dizia, olha, se pudesse falar amanhã também, depois da manhã, eu ia com 4, 5 internos, né? E a gente dormia lá na escola mesmo, eu falava e eu dizia que era vereador de Cachoeira do Itapemirim. E quando eu me reunia com as pessoas, eu dizia o que eu fiz lá, né? Uma coisa assim que eu gosto muito, quando eu aprovei a lei instituindo o Dia do Evangélico, eu não posso afirmar para você se foi o primeiro do Brasil, mas eu não conhecia nenhum antes, nenhuma Câmara antes que tinha instituído o Dia do Evangélico na cidade. E aquela lei minha tomou conta do Brasil inteiro. As pessoas mudavam só o nome de Cachoeira e a data e faziam outra lei. Eu contava isso, a leitura da Bíblia na abertura, né? E sou cristão e agradeço a Deus por isso, das sessões, e que nós havíamos mudado. Nós havíamos acabado com o recesso parlamentar, a Câmara de Cachoeira do Itapemirim. Isso aí foi uma coisa muito forte. E eu saía falando para as pessoas de qual era meu sonho de ser deputado estadual. Naquela época tinha uma coisa chamada auxílio paletó aqui, que era um salário que o deputado já recebia sem ter trabalhado. E era meu sonho lutar e acabar com aquilo. Aquilo era uma vergonha no meu estado. E eu saía falando para as pessoas e dizendo também, né, sobre a Assembleia Legislativa, como é que funcionava, né, o que o povo não tinha de retorno sobre isso e a minha luta, né, no combate às drogas, a minha luta, sabe, para fazer esse enfrentamento. Bom, o fato é que eu saí por aí pregando isso e acabei fazendo discípulos pelo estado afora, sendo acolhido por pessoas. Descia com a minha Brasíliazinha, com 5, 6 internos da minha instituição, com um monte de LP dentro da Brasília, porque onde a gente chegava e entrava na cidade, perguntava onde tem um crente aqui e tal, e eu ia na pessoa para ela comprar o meu LP, para eu poder botar gasolina e viajar para a cidade seguinte. E eu me oferecia para fazer palestra, como disse a vocês. Me candidatei, sem me preocupar com essa tal coeficiente eleitoral, continuava no mesmo partido, que era o PTB, né? Fiz uma disputa com pessoas assim que já tinham uma trajetória política, pessoas que de famílias tradicionais, pessoas com muita força política, e eu me elejo deputado estadual. Ao me eleger deputado estadual, eu recebi o maior baque da minha vida. A minha mãe veio da Bahia novamente. Assim como veio na eleição de vereador, ela veio na de deputado, para me ajudar. E ela ficou a eleição inteira comigo. E ela tinha tanta convicção que ela falava assim, meu filho, descansa, meu filho, porque você vai ser eleito. Deus já falou comigo. Bom, veio o resultado da eleição e eu me elegi deputado. Fui para a Bahia, para minha terra, Itapetinga, ver meus parentes. Afinal de contas, era o filho da faxineira. Era o filho de Dadá. Um menino pobre da cidade que foi abraçado pelo Espírito Santo e virou deputado. E eu desci com minha mãe, de carro. Quando nós chegamos em Teixeira de Freitas, assim, eu parei para minha mãe, para a gente comer alguma coisa. Ela falou assim, meu filho, não quero não estou me sentindo bem. Ali minha mãe começou a morrer.
Ela deitou no banco traseiro, nós chegamos na minha cidade, lá em Tapetinga, ela tomou banho, foi para a cama, eu fui receber os abraços da minha família, das pessoas da nossa rua, dos nossos amigos, e minha mãe não levantou. E eu voltei 3 dias depois. E 3 dias depois a minha irmã me liga e disse, manda buscar a mãe, que mãe está muito ruim. Aí meu irmão foi lá, trouxe minha mãe, e eu quero agradecer a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, o doutor Vicente me ajudou muito, o vereador Juarez, que era o presidente da Câmara. Eu tinha acabado de ganhar a eleição para deputado, e a gente internou minha mãe. E a gente descobre em seguida que minha mãe tinha câncer no cérebro. Ela tinha 3 tumores no cérebro. Uma mulher que, na vida, minha mãe só amou a Deus. Minha mãe nunca teve vício. Minha mãe só fez o bem. Minha mãe nos criou com dignidade. Ela profetizou a minha trajetória. Eu fui a Belo Horizonte com meu irmão. Ele foi na ambulância com minha mãe. Nós nos encontramos lá para fazer uma punção no cérebro. E assim que terminou a punção no cérebro da minha mãe, que eles passaram com ela na maca, eu senti, olhei para ela, ela estava chorando. E eu falei para meu irmão, a mãe ouviu alguma coisa do médico. E o médico veio para mim e para meu irmão, médico bem novinho, e disse assim, olha, sua mãe tem 6 meses de vida, tão somente. É um câncer furioso e sua mãe não tem mais do que isso, ela tem 3 tumores no cérebro. Eu nunca perguntei a Deus o porquê disso. Foi o momento mais triste da minha vida. Porque a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tomei posse, minha mãe não estava lá. Eu fiz meu primeiro discurso, minha mãe não estava lá. Minha mãe estava internada no Hospital Santa Rita, no Espírito Santo. E quando eu fiz meu primeiro discurso, eu saí da Assembleia Legislativa e fui no hospital ver minha mãe. E cheguei lá, já era noite. E quando eu entrei no corredor, eu ouvi um gemido. Eu não queria acreditar que aquele gemido era da minha mãe. Cheguei na porta do quarto, estava apagada a luz, mas tinha uma penumbra, eu podia ver do lado do rosto da minha mãe, o cabelo, já tinha caído parte do cabelo da minha mãe. E minha mãe gemendo de dor, de pressão no cérebro. 6 meses depois, Deus levou minha mãe. Eu nunca perguntei o porquê disso. Mesmo vendo o crescimento do desamor, sabe? E vendo quantas pessoas que não têm qualquer zelo pela vida, não têm qualquer respeito por Deus, pelos valores, e que vivem 100 anos, 80 anos. E Deus tirou minha mãe com 57 anos de idade. E eu comecei esse mandato de deputado estadual muito difícil para mim. Porque de quem eu aprendi tudo. As pessoas falam, o Magno Malta fala bem. Eu falo, é tudo decorado. Você não sabe, mas é decorado. Tudo que eu falo eu já ouvi mãe falar. Eu só repito o que mãe falava. Eu fiz um mandato digno. Na Assembleia Legislativa fiz o meu primeiro discurso abatido porque ela não estava lá e disse que só ficaria 4 anos ali, que eu seria deputado federal, porque Deus havia falado com minha mãe que eu seria senador da República. Das lutas que eu fiz, conseguimos acabar com o tal auxílio paletó. Não foi uma luta isolada de Magno Malta, mas eu participei com muita garra daquela luta para acabar com aquela vergonha e nós acabamos. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo passou também a usar a mesma coisa que a Câmara de Cachoeiro. 15 dias no meio do mês e 1 mês no final do ano de recesso parlamentar. Eu fiz uma lei proibindo a venda de bebidas alcoólicas e cigarro em estabelecimentos escolares e afins, né? E cheguei lá também, fiz uma lei, a minha primeira, o presidente era o deputado Ricardo Ferraço, que acabou sendo senador comigo.
instituindo a leitura da Bíblia na abertura das sessões da Assembleia Legislativa, seguindo o mesmo foco. A gente não pode perder o foco. Se a gente tem bandeiras, elas têm que ir conosco a vida inteira, porque o homem será sempre o homem, o coração do homem é o mesmo, mau. O homem pecador, aquele que comete crime, aquele que não tem respeito por criança, por valores, pela vida, eles vão continuar, nós não podemos parar. Então as bandeiras têm que continuar tremulando o tempo inteiro. Eu continuei lutando as minhas bandeiras. Fiz um projeto de lei para acabar com bebida alcoólica em posto de gasolina. Enfrentei todo o lobby dos postos de gasolina, que distribuiu gasolina para os deputados. E eu sei dessas informações naquela época e derrubaram, porque não há nenhuma relação de bebida alcoólica com o volante. Mas sempre enfrentei aquilo que eu acreditei. Isso é primordial para a vida, enfrentar o que você acredita. Você já viu o que a esquerda faz? Eles fazem aquilo porque eles acreditam. Eles vão para a rua, picham, põem fogo em patrimônio público, sabe? Agride pessoas, mas eles acreditam naquilo. Eles acreditam que o indivíduo com 17 anos, que estupra, sequestra, mata uma criança, eles acreditam e protegem, né? E porque nós, que temos uma verdade, nós não somos. Eles são ideológicos, nós não somos. Nós somos conservadores e isso não é ideologia. Isso não é ideologia. E eu continuei na minha toada e fui derrotado. Fiz uma lei importantíssima, não sei se já existe no seu estado, se não tem, olha uma bandeira para você lutar. Eu descobri que o Tribunal de Contas do Espírito Santo não prestava conta. Imagine você, o Tribunal de Contas não presta conta. E fiz uma lei para obrigar o Tribunal de Contas a prestar conta e enfrentei uma luta muito grande, era o começo quase da minha vida pública. E nós aprovamos a lei no Estado do Espírito Santo. Há uma série de coisas que eu fiz, né, no exercício do meu mandato, não é? E que me credenciaram para que eu pudesse ir para a eleição de deputado federal, como ocorreu. Agora, já sem dona da minha mãe, mas com a minha família em torno de mim, nos momentos que passei, até porque quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, essa Assembleia herdou um concurso fraudulento que tinha sido feito pela legislatura passada. Nós abrimos uma CPI, né, junto com outros deputados, eu fui um dos proponentes e fui o relator dessa CPI, muito dura, porque essa CPI eu pedi a cassação do ex-presidente da Assembleia Legislativa, que era uma liderança muito forte naquela época, e passei por todas essas pressões e que fiz sem me intimidar, né, acreditando na verdade, porque de fato era um concurso fraudulento, né, onde ainda nós vemos hoje, né, filhos de pessoas ligados ao poder público, né? Tanto ao poder executivo como parentes ligados aos deputados, né? Ligado ao pessoal do judiciário, esses é que passaram nesse concurso, que foi um concurso fraudulento. E eu vivi tudo isso fazendo esse enfrentamento nessa minha passagem como deputado estadual. Eu não perdi nunca o meu foco, eu nunca abri mão das minhas bandeiras, eu sempre acreditei. Não pode perder o foco, não abra mão das suas bandeiras. O vento da bandeira que você defende é esse que vai te levar.